Olá, estamos começando Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos, retornando após uma pausa para que a gente pudesse reestruturar o nosso cenário, apresentar para você um novo cenário e também novos quadros e novas participações. E eu tenho prazer em dizer que nessa nova temporada do Cidadania, nós vamos contar com a participação do meu colega, Dr. Adalto Vasconcelos, que é advogado, é procurador-chefe da Fundação Adenor Nogueira, que é quem gerencia a TV Câmara, e nessa temporada ele vai estar aqui conosco, debatendo, construindo esses temas para que a gente possa levar até você informação de qualidade, informação sempre abordando aspectos jurídicos para deixar você bem informado sobre o que está acontecendo na cidade, mas também sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, como você pode, muitas vezes, judicializar ou então perseguir seus direitos através da esfera administrativa também. Então, sem mais delongas, eu quero aproveitar e chamar o Dr. Adalto Vasconcelos e dar-lhe, então, as boas-vindas ao programa Cidadania. Bom dia, minha colega Joyce. Para mim é mais uma felicidade, né? Eu tive a oportunidade de outras vezes estar aqui na TV Câmara Mossoró, na qualidade de entrevistado, mas tenho a honra e a felicidade de poder compartilhar nessa conversação, juntamente com você, esses momentos de esclarecimento e levar conhecimento ao povo. Então, semanalmente estaremos juntos aqui, trazendo os nossos entrevistados e levando ao conhecimento do povo acerca de assuntos que muitas das vezes o quer esclarecimento é que nós iremos fazer durante a semana. Pois é, e o Cidadania vai continuar sendo exibido toda quinta-feira às 7 horas da noite aqui na TV Câmara. Você pode acompanhar a TV Câmara através da TV Cabo Mossoró, da TCM, no seu canal 23.2 e também através da nossa parceira Telecab no canal 2. Então, fique conosco, continue nos acompanhando, continue também sugerindo temas e participações para que a gente possa discutir aqui o assunto que você quer saber. Nós temos o nosso Instagram, @programa Cidadania, e contamos com você para que a gente possa interagir através da rede social e levar até você informação. Bom, hoje nós vamos falar sobre o direito de família, algumas questões pertinentes ao direito de família, união estável, casamento, divórcio, guarda, questões que estão intimamente ligadas ao nosso cotidiano, não é, doutor Adalto? Sim, inclusive, Joyce, muitas das vezes nos deparamos cotidianamente com perguntas dessa natureza. O que é um casamento? Qual a diferença de casamento para união estável? Em que momento se pode se caracterizar uma união estável? E hoje nós poderemos, dentro dessa nossa conversa aqui com o nosso entrevistado, estar levando conhecimento às pessoas que realmente têm dúvidas nessa área. Pois é, então nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta já com o nosso convidado aqui nos nossos estúdios, Dr. Hermeson Pinheiro, que é advogado e presidente da OAB, da OAB Mossoró, e vai aqui conversar conosco e trazer alguns desses temas, desses assuntos que são tão peculiares, mas dentro da nossa rotina, dentro do nosso cotidiano, afinal de contas, quem nunca precisou consultar um advogado muitas vezes para entender um pouco sobre divórcio ou sobre pensão alimentícia. Então, são temas muito corriqueiros e nós vamos conversar hoje com o Dr. Hermeson Pinheiro. Então, não saia daí que o Cidadania volta daqui a pouquinho. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A APAI nasceu para promover o respeito à diversidade e defender os direitos de quem é diferente, de quem pensa, age, sente e sonha de um jeito muito especial. Nossa história conta com pessoas determinadas a construir um mundo mais inclusivo, capaz de oferecer oportunidades para quem tem necessidades e talentos únicos. Um mundo para todo mundo.
onde todos, sem exceção, possam ser indivíduos, cidadãos, profissionais e agentes da transformação, desconstruindo velhos conceitos e quebrando tabus. Só assim, teremos a chance de viver em uma sociedade mais consciente, mais justa e mais humana. A APAE acredita que esse mundo é possível e esse é o desafio que inspira o nosso movimento. Ninguém nasce racista. Ensine o seu filho ou filha a conhecer e respeitar as diferenças, pois preconceito e racismo se combatem também com educação e conhecimento. A legislação brasileira tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena no ensino fundamental e médio. Conheça e cobre as ações da escola do seu bairro. Estamos de volta com Cidadania, agora com o nosso convidado nos nossos estúdios aqui na TV Câmara Mossoró, para conversar conosco sobre direito de família. Como nós já anunciamos no bloco anterior, nós vamos tratar sobre temas como casamento, divórcio, união estável, guarda. Então, o nosso convidado vai poder conversar conosco. Nós vamos aqui debater, né, doutor Adalto, com o presidente da OAB Mossoró, doutor Hermerson Pinheiro. Sim, para nós, Joyce, é uma felicidade hoje, na reabertura dos nossos trabalhos, receber hoje aqui a nossa casa, o nosso presidente da subseccional de Mossoró, que irá trazer alguns esclarecimentos ao povo aqui que quer saber acerca de divórcios, de questões homoafetivas, de união estável. Então, assim, hoje, nosso presidente está aqui para trazer esses esclarecimentos e compartilhar conosco essa conversação para que o povo possa entender melhor esses assuntos. E nós já agradecemos, né, a sua presença, a sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco. Obrigado. Olá, Joyce, olá, Dalton. A satisfação é enorme estar aqui mais uma vez aqui na TV Câmara para poder falar desse assunto que eu confesso a vocês, é um assunto que gosto muito, que desde a época da faculdade, nos primórdios ali da prática jurídica, é o primeiro direito que a gente tem um contato direto. Ali na prática jurídica a gente atende a população de menor condições financeiras e a gente pode dar esse suporte. Pois é, então vamos então para a primeira pergunta, né? Uma dúvida que muita gente tem é essa diferença entre o casamento e a união estável. Então, por isso já lhe pergunto logo, existe diferença e qual seria essa diferença? Existe sim, existe uma diferença básica, que o casamento ele é feito através de registro civil, você vai ao cartório e você casa-se. Com relação à união estável, ela não precisa de, digamos assim, de um registro, mas que você pode se reconhecer a união estável também em cartório. A diferenciação é da pessoa competente que vai fazer o registro de casamento. E a união estável você pode fazer também, que reconhece naturalmente apenas uma declaração de união estável. Isso serve para algumas compras, alguns registros que possam, porventura, que precisem de uma declaração de união estável. Às vezes um plano de saúde que a sua companheira ou seu companheiro vai incrementar através do plano que ela já exista, e aí você pode fazer também uma declaração de união estável que serve também como um basilar para poder ser agregado o plano de saúde do seu companheiro para a sua companheira. Então, basicamente, a diferença entre o união estável é a questão do registro pela pessoa competente. O união estável não precisa de registro, apenas a permanência, a convivência com o intuito de família, que é isso, família assim, engloba-se várias coisas. Antigamente dizia que o intuito de constituição familiar era apenas entre homem e mulher, mas não, isso aí já passou, a gente já virou a página. Pois é, até porque o conceito de família a gente atrelava muito ao surgimento dos filhos, né? E hoje em dia a família não engloba somente aquela figura padrão do pai, e mãe e filhos, né? Mas também casais que não têm filhos e casais homoafetivos, né? Sim, inclusive, dentro desse conceito, realmente, dessa união estável e o casamento, você vê que assim, as formalidades iniciais que elas diferenciam alguma coisa, são poucas, mas assim, no total, eu acredito que hoje a união estável não tenha muita diferença para quem realmente regulamenta o casamento, né, através de um ato, de um cartório,
com a própria união estável. Então, assim, os direitos, eles se assemelham demais, né? Assim, porque você às vezes é abordado por pessoas querendo saber o seguinte, mas eu vivo com a pessoa há tantos anos, há 10, 15 anos. Eu tenho o mesmo direito que a pessoa que casou lá no papel, foi lá no cartório, passou pela igreja, eu tenho os mesmos. Então, assim, isso eu acredito que foi evoluindo e hoje a gente consegue ver que, ao que parece, elas se assemelham muito já hoje, né? Isso a gente pode até dizer que são praticamente idênticas. O que vai divergir da questão do casamento em si para a união estável é a questão do regime de bens. Na união estável, o regime que prevalece é a comunhão parcial de bens, enquanto no casamento você pode designar outros regimes, como separação total de bens, comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, que é a que figura na união estável, obrigatoriamente, e também a separação obrigatória de bens do casamento. Então, se assemelha muito. O que vai divergir é somente o que vai diferenciar a questão do regime de bens. E a questão dos casais homoafetivos, eles também podem casar-se, podem então fazer essa declaração de união estável ou não? Podem sim. Houve um avanço enorme, isso através do STF, do Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, que foi em 2011, quando o próprio STF reconheceu a possibilidade de casais homoafetivos, eles adquirirem a união estável, reconhecer a união estável, digamos assim. Isso foi em 2011 e 2013, mais uma evolução que aí ficou os cartórios com a possibilidade de fazer registro de união estável de casais homoafetivos, porque tirou esse estigma de que no Código Civil dizia que apenas para casar teria que ser de sexos distintos, o homem e mulher. Hoje não, isso é uma evolução enorme para a comunidade LGBTQI+, um avanço dos entendimentos dos tribunais, e aí há essa possibilidade sim de casais homoafetivos registrarem civilmente o seu relacionamento. E aí eu quero aproveitar, Joyce, já que o Emerson ele já entrou nessa questão dos regimes, e eu queria aproveitar para ele esclarecer um pouco para quem não está nos escutando, assim, que tipo de regimes de bens hoje nós adotamos aqui no Brasil. Hoje temos a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, a separação total de bens e a separação obrigatória de bens. A comunhão parcial de bens, ele significa dizer que a partir do momento que aquelas duas pessoas, eles têm o intuito de constituir uma família, o que eles adquirirem para frente após essa união, isso será dividido aos dois, meio a meio, independente se o seu parceiro, se o seu companheiro tiver condições financeiras de custear aquela aquisição ou não. Na comunhão universal de bens, independe de qual momento foi adquirido o bem. Vou dar um exemplo. Se eu, Emerson, casei hoje, então casei hoje, a comunhão universal, casei hoje e já tenho um certo patrimônio há 10 anos atrás e construí outro patrimônio após o relacionamento. No regime de comunhão de bens, isso é indiferente. Tanto faz o que eu já tinha, quanto o que eu adquiri após a constância do casamento, isso vai se unir, vai somar para na frente uma futura separação, ou até mesmo a questão da dissolução da união, isso vai ser dividido, vai ser rateado meio a meio para o casal. Pois é, e... Pois não, pode continuar. Aí, a questão da separação total de bens, isso já é que seja feito um pacto antenupcial para que as partes já indiquem que não vão querer separar os bens, que não vão querer dividir os bens. E aí, o que foi adquirido por um, com o dinheiro dele, e pela outra pessoa, com o próprio patrimônio dela, com a própria renda e dinheiro que ela oferir, vai ser cabível a cada um. Porém, tem apenas um detalhe que se ambos, no regime de separação total de bens, se João e Maria querem comprar um bem e Maria dispõe de 30% do valor desse bem e João de 70%, numa possível dissolução, os valores dos percentuais devidos nessa dissolução ficará da mesma forma da aquisição, 70 para um e 30 para o outro. Então, em que pese ser uma separação total de bens, e daí não quer dizer que na constância do relacionamento, ambos não possam adquirir e lá na frente cada um vai ter a fração daquele bem que definitivamente importou, contribuiu para a aquisição do bem. Então, em suma, na verdade,
isso aí pode ser pactuado desde o momento que há um enlace matrimonial, né? Exato. Claro, em não havendo esses pactos, que foi citado, aí ele passa a ser um regime parcial, automaticamente. Automaticamente, comunhão parcial de bens. Isso é importante quando as pessoas forem se unir, forem casar, que conversem sobre tudo. Porque o casamento não é nada mais do que um contrato entre as partes. E tem um jargão que diz, o barato não sai caro. Então, uma conversa amistosa, com relação aos rendimentos, com relação às obrigações durante o casamento, o que é o intuito do casamento, o que podem adquirir do casamento e como será o regime de partilha desses bens. Porque casa-se hoje, mas ninguém sabe o dia de amanhã, que pode acontecer alguma coisa, que ambas as partes decidam desfazer o enlace matrimonial e aí deixando os pingos nos is, fica tudo registrado, tudo documentado e a dor de cabeça será bem menor lá na frente. Eu acredito que é exatamente, Joyce e Emerson, que é diante dessa ausência de conversa, que muitos casais, sei que na verdade no início tudo é muita felicidade, muita alegria, todo mundo quer se juntar, se casar, né? Que muitas das vezes assim, a gente vê no frequência no nosso jargão jurídico dizer assim, casar é fácil. Agora o difícil realmente é divorciar, porque é onde advêm os problemas. Não se foi conversado, aí entra patrimônio, entra família, entra filho, e aí por isso que é importante nesse início ter essa conversa inicial. No meio da emoção do casamento tem que ter um pouco de racionalidade para poder decidir essas questões, né? Eu tinha, só fazendo um adendo, eu tive um professor, na época ele era juiz aqui em Mossoró, Adalto e Joyce, doutor Seráfico. O doutor Seráfico lecionou direito de família e ele dizia muito, na hora do namoro é meu bem para cá, meu bem para lá. Na hora da separação é meus bens para cá, meus bens para lá. Então isso aí me marcou muito. Então essa parte de conversa inicial para fazer o matrimônio é bastante importante. E falando então, puxando então, já que a gente começou esse assunto de separação e divórcio. Muitas vezes a gente se encontra, né, se depara com casos em que um cônjuge quer a separação, quer o divórcio, mas o outro não. E aí as pessoas se perguntam, mas o que é que eu faço? Eu quero me separar, mas a pessoa não. E aí, vou continuar casada com a pessoa? Não. Hoje, atualmente, não existe mais essa obrigatoriedade de se continuar casado, de primeiro entrar com a separação de corpos, para depois entrar com o divórcio. Hoje você, independente da outra parte, querer ou não continuar no casamento, hoje você mesmo, eu casado, eu posso entrar com divórcio litigioso, que é quando não tem o consenso, quando não tem um acordo entre as partes. Eu não preciso e não sou obrigado a permanecer casado, a viver com uma pessoa que eu tenho incompatibilidade de gêneros, que é o que a gente usa muito, não precisa mais nem se justificar o porquê do motivo da separação. Então não há necessidade de você continuar casado. Se você tem o interesse de se separar e a outra parte não aceita, você pode entrar via judicial, porque aí obrigatoriamente tem que ser via judicial, não quando há um litígio, quando há uma diferença de pensamento. Se eu quero me separar e minha esposa não quer separar, então o cartório não vai aceitar, porque vai ter que ter uma decisão judicial e a decisão judicial só via justiça. Então, independente disso, ela pode ajuizar uma ação de separação, de divórcio litigioso. E aí, a outra parte que não quer se divorciar vai receber a intimação e vai se manifestar dentro do processo. E aí eu aproveito, Joyce e Emerson, esse fato do momento de um divórcio e para a união estável. O que ele requer para realmente se romper essa união entre o casal? Tanto quanto um divórcio? Como é que funciona? Da mesma forma que um divórcio. Enquanto não tiver mais interesse de continuar vivendo no mesmo teto, continuar vivendo uma relação de união estável, pode-se fazer também a dissolução da união estável. Se as partes tiverem também consenso, se for de forma amigável, se os dois sentarem e disserem, não damos mais certo, você pode fazer a dissolução, que aí se não tiver interesse de menor, pode ir ao cartório e fazer essa verbação, fazer essa verbação no cartório quando da união estável. Então você fez a comprovação que está unido estavelmente e agora no cartório mesmo que foi averbado o registro de união, você faz o de dissolução da união estável. Então os procedimentos são basicamente o mesmo. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando sobre direito de família com o Dr. Emerson Pinheiro. Não sai daí que a gente volta já.
Você sabe qual era a grande trend da política no final do século XVIII? Iluminismo. Foi ele o responsável pela independência dos Estados Unidos, pela Revolução Francesa e, alguns anos depois, pela instalação da primeira Assembleia Constituinte Brasileira. Naquela época, o imperador Dom Pedro I tinha a mesma opinião do seu primeiro-ministro, o liberal José Bonifácio. Ambos queriam uma monarquia constitucional, na qual o poder do rei não fosse absoluto, e sim dividido entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Os deputados se reuniram e redigiram um projeto avançado para a época, que incluía direito ao trabalho livre e remunerado, a liberdade de imprensa e até a criação de universidades. Mas acabaram limitando o poder do imperador, reduzindo-o a uma figura decorativa. Dom Pedro ficou furioso e ordenou a dissolução da Assembleia, prendendo e deportando alguns deputados. Mandou escrever uma nova Constituição, manteve os 3 poderes originais e adicionou o poder moderador, que permitia a sua interferência em questões legislativas e judiciárias. Mas, por incrível que pareça, o imperador não se transformou num tirano. Os principais temas aprovados na Assembleia permaneceram na Constituição de 1824, e ele ainda incluiu avanços democráticos, como a liberdade de culto religioso. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com Cidadania, conversando sobre direito de família com o presidente da OAB Mossoró, Hermeson Pinheiro. Doutor Hermeson, a gente já conversava no bloco anterior, né, sobre divórcio, união estável, dissolução, mas o divórcio extrajudicial, nós queremos saber agora, o que precisa? A pessoa que está em casa agora nos assistindo, que deseja se divorciar e pensou se poderia ou não fazer isso através do cartório, né? Muitas pessoas ainda não desejam entrar com ações judiciais, né? Porque a gente sabe que muitas vezes demora. Então, elas gostariam de ir pela esfera extrajudicial, mas elas não sabem quais são os requisitos, não sabem se podem ou não utilizar-se dessa via. E aí nós gostaríamos de saber quais são, então, esses requisitos para o divórcio extrajudicial. Perfeito. Inicialmente, precisa ter o acordo entre as partes. O acordo que eu digo no sentido que o consenso entre o casal que está se separando. Então, eles têm que ter a vontade de se divorciar. Se eles tiverem a vontade, já é o primeiro passo. Não resta dúvida que o divórcio extrajudicial, ele é o caminho mais rápido que existe. Você não tem a morosidade da justiça, a justiça realmente é muito lenta, é burocrática. E outro ponto específico que não pode se ter no divórcio extrajudicial é quando existe menor, existe crianças que aí o adolescente, que aí nesse caso somente na via judicial. Existindo criança ou adolescente, aí terá que ser via justiça. Por quê? Porque o Ministério Público terá que fazer parte do processo. O Ministério Público entra como fiscal da lei e para prevalecer e preservar o direito dos menores. Então, o primeiro passo é ter o consenso entre as partes, ser de forma amigável, como diz no jargão popular, e que não exista menor no relacionamento. Então, esses são os 2 pontos básicos. Os demais, precisa também de um advogado no divórcio extrajudicial, que é em cartório, precisa obrigatoriamente de advogado, porque o advogado também vai deixar tudo registrado ali, entregar a petição na forma que ficou estabelecida entre as partes. Emerson, e aproveitando, a gente falando do divórcio, seja judicial ou extrajudicial, é possível se ingressar com ação de divórcio ou mesmo requerer junto ao cartório
sem se falar em partilha de bens? É possível fazer só o divórcio sem partilhar bens? Há a possibilidade, sim, porém é um grande risco. Há a possibilidade de se divorciar e discutir futuramente a ação de partilha de bens. Então, nesse caso, até mesmo na justiça, quando você entra, você pode entrar com, quando você ajuiza uma demanda, você pode entrar com uma tutela de urgência pedindo logo o divórcio e o juiz vai apreciar, já porque às vezes a pessoa quer tabular outro casamento, outro lance matrimonial, e aí necessita de uma antecipação de tutela, com a medida de o juiz julgar antecipadamente essa parte do divórcio. Então, essa possibilidade, e no curso da ação, se for entrar na justiça com o pedido de partilha de bens, se julga primeiramente o divórcio e aí fica discutindo entre as partes a partilha dos bens. No cartório pode ser feito a mesma coisa. Pode ser feito a dissolução amigável entre as partes e aí discutir a partilha de bens em momento futuro. Porém, é um risco, porque dependendo digamos assim, do caráter e da honestidade da outra parte, ela pode dissolver o patrimônio, pode vender, pode alienar. E aí o que você poderia ter resolvido imediatamente vai ficar lá na frente e há a possibilidade muito grande de você não reaver o prejuízo de uma partilha de bens que não foi no momento oportuno litigada, ajuizada ou questionada nesse interim. E aí vai se ter o risco de uma demanda bem maior futuramente, quando, em tese, poderia ter sido resolvido naquele momento em que se estava tentando o divórcio. Muitas das vezes a gente sabe que o divórcio é um momento das partes estarem um pouco agitadas, com a problemática toda, mas, diante do que o Dr. Emerson disse, realmente é aquele momento em específico que deveria se tratar todos os assuntos, inclusive com relação a filhos, a bens, para evitar futuramente uma demanda até mais elástica. Porque se não se resolveu naquele momento, a tendência é que se divorciar ele vai criar um problema bem maior futuramente, né? E aproveitando, né, a gente falou aí sobre a separação, a divisão dos bens, né, durante a dissolução ali do casamento, mas quais são, assim, outros pontos que devem ser discutidos no divórcio? Por exemplo, a gente conhece muito a guarda, pensão alimentícia, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esses pontos que são essenciais de ter no divórcio. Com certeza. É o bem existente entre o casal que tem maior valia, que é o bem mais valioso que existe, são os filhos entre um relacionamento. Então, esse passo aí de discutir um divórcio tem que obrigatoriamente primeiro discutir com relação à pensão dos filhos. Existe, e conjuntamente a guarda, existem alguns tipos de guarda. A guarda compartilhada, que é a que está sendo mais aceita e em maior demanda na justiça. A unilateral, temos a guarda alternada e temos uma guarda nova, que é a nidal. Essa guarda não tem muito uso aqui, não é uma frequência de requerimentos via justiça, mas já está bem avançada, tanto nos países dos Estados Unidos e países da Europa, que a guarda nidal se refere no seguinte sentido: a criança vai ter uma residência fixa, ela não vai necessitar de sair da residência para ir para outra residência. Pronto, o pai e a mãe se separaram, o pai mora em Açu e a mãe continua morando aqui em Mossoró, mas a residência fixa da criança é em Mossoró. Então o pai obrigatoriamente teria que vir passar o período que ele estivesse com a guarda, com a criança, aqui na residência fixa com ele. Aí gera o problema, mas e a mãe? Vai para onde? Aí é questão de maturidade entre as partes e dizer se continua lá ou não. A guarda compartilhada, que é bastante usual, que ambas as partes dividem as obrigações da criança. Tanto a obrigação financeira como a obrigação educacional. É um compartilhamento de informações, o próprio nome já disse. Compartilha tudo que houver de interesse da criança. Então, desde saúde, alimentação, questão de visitas, despesas, enfim, plano de saúde, tudo é compartilhado entre o casal. E as decisões são tomadas pelo casal, pelo ex-casal. Melhor falando. Então, são compartilhamento de informações no intuito de quê? Do melhor benefício para a criança. É certo que essa guarda não é compartilhada para qualquer ex-casal. Vai depender se o ex-esposo ou a ex-esposa tem ambos um bom relacionamento ou não. E a guarda unilateral é aquela que a guarda e a responsabilidade pelas decisões da criança ficam a critério somente de uma pessoa. Mas isso não quer dizer que a outra parte não tenha o direito de fazer as visitas, de ter o convívio com o filho. Já que Emerson entrou um pouco no assunto da história da guarda compartilhada, que muitos ainda, doutor Emerson,
ainda tem dúvida como é que funciona, porque algumas pessoas entendem por ser compartilhada, é como se entender o seguinte, eu tenho meu filho 15 dias, você tem 15 dias. Pronto, eu também, em relação à pensão alimentícia, durante esses 15 dias eu não pago, 15 dias você não paga, então assim, tem muita confusão nesse sentido. A questão da pensão alimentícia, ela continua sendo uma obrigatoriedade, independentemente dessa forma desse compartilhamento entre os pais? Com certeza, a pensão alimentícia é obrigatória, não resta dúvida. E aí independe de quem vai ficar com a criança ou não. Se ela tem que ter condições de se manter da mesma forma que o casal tinha a união, tinha o casamento. Então tem que prevalecer esse direito do adolescente ou da criança. Isso não significa dizer, se a guarda é compartilhada nos 15 dias, pronto, vamos dar um exemplo, eu gosto muito de trabalhar com exemplo. Se eu tenho uma pensão, se eu pago uma pensão em torno de R$2.000 e passo 15 dias, e o meu filho passa 15 dias com a mãe e 15 dias comigo, isso não quer dizer, pelo fato de eu estar pagando esses R$2.000, como é menor, vai para a mãe, para ela gerir da melhor forma possível em benefício da criança, isso não quer dizer que no momento que ele está comigo, eu não tenho minhas atribuições legais e minhas despesas legais. Eu devo manter e devo custear, independente da criança estar comigo ou não. Muita gente faz essa confusão, dizendo, se é compartilhada, eu já dou um percentual, eu já dou um valor fixo para minha ex-esposa tomar de conta do meu filho, o final de semana que ele estiver comigo, eu não vou arcar com nada. E eu já vi casos, e vários casos de alguns pais que pagam uma certa quantia de valores, mas quando chega no final de semana, a mãe tem que mandar papel higiênico, tem que mandar roupa, sabonete, porque ele paga a pensão. Porque ele alega dizendo, não, eu pago, então se eu pago, ela tem que trazer para cá. Só que a gente tenta colocar isso na cabeça do ser humano, é difícil. E um dos problemas grandes que a gente tem com relação a um divórcio, a uma separação, às vezes ainda existe um sentimento afetivo entre as partes, entre o homem e a mulher. Então tem esse laço, que aí quando você separa, você tem que ter a maturidade, do mesmo jeito que teve maturidade para casar, teve maturidade para ter um filho, ter maturidade também para separar e resguardar o direito da criança. Então aí a gente tenta colocar, mas isso é bastante comum. E sempre que a gente... E assim, é uma preocupação, porque assim, eu costumo dizer até em realizações de audiências, que quando você vê as partes sentadas numa mesa de negociata, porque você parte para a negociação, realmente, ao que parece, os filhos sequer existem. Porque a briga ela passa a ser patrimonial e fica essas picuinhas. Quando, na verdade, o casal tem que se pensar que naquela relação existem filhos e eles têm que ser exatamente observados, têm que ser amparados. E não existir as picuinhas, não, porque eu já pago e de repente você foi para lá, eu mando um creme, mando não sei o quê, entendeu? Não, o caderno já está incluso no que eu pago, meu filho precisou ir jogar uma bolinha no céu, não vou dar um lanche a ele porque já paga a pensão. Então são esses detalhes que por isso que é interessante a conversação de casais, essa forma de tratamento familiar para evitar essas desavenças, essas coisas, porque muitas vezes, como eu repito, são os filhos, os menores envolvidos nessa toda essa confusão. Né? E sempre que a gente toca nesse tema, a gente sempre faz um alerta para quem nos assiste, seja o pai, seja a mãe, que o filho não é uma moeda de troca e nem é um instrumento para você atingir o outro parceiro, porque muitas vezes os casais eles ficam com esse ressentimento, né, com essa mágoa, com essa raiva do ex-companheiro e acabam utilizando os filhos como um instrumento para atingir o parceiro. Quando, na verdade, os dois deveriam ser protetores daquela criança ou daquele adolescente. E lembrando que a pensão alimentícia, ela é dada pelo pai ou pela mãe ao filho e não ao outro cônjuge. Né? Então, muitos pais, e até mesmo mães, né? Mães também podem pagar pensão alimentícia. Eles acham que eu estou dando dinheiro para o outro gastar. E, na verdade, não é, né? Inclusive, pode pedir recibo, né? Exato. Tem um tipo de ação que é prestação de contas. Então, se você acha que o ex-cônjuge está gastando só em benefício próprio e está esquecendo o menor, está esquecendo a criança, o adolescente, você pede uma prestação de conta e a mãe vai ter que prestar definitivamente as contas de todos os gastos. E aí eu não tenho dúvida que quando a mãe fornecer todos os gastos, você vai ver, aquela pessoa que paga vai ver que às vezes até mesmo o valor que ela acha que é um valor alto demais, que dá para custear as despesas básicas da criança, não vai dar para pagar metade das despesas de uma criança e do que ela precisa, desde que fique bem claro que a criança não faz parte da briga do casal. Isso é um bem, como dizer, é um bem que você não pode dividir, é um bem indivisível. Então você vai ter esse bem
que é valioso para o resto da sua vida, e você vai ter que dar as condições necessárias e da mesma forma que você tinha as condições de dar enquanto casado. Então tem que permanecer as mesmas condições. Está certo que às vezes há uma forma de... há um recuo na remuneração, nos vencimentos, uma dificuldade, uma doença, que aí também há uma forma de se readequar essa parte aí. Mas que sempre seja priorizado a criança ou adolescente. Bom, nós precisamos fazer um breve intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta ainda com o nosso convidado. Não sai daí que a gente volta já. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A APAE nasceu para promover o respeito à diversidade e defender os direitos de quem é diferente, de quem pensa, age, sente e sonha de um jeito muito especial. Nossa história conta com pessoas determinadas a construir um mundo mais inclusivo, capaz de oferecer oportunidades para quem tem necessidades e talentos únicos. Um mundo para todo mundo, onde todos, sem exceção, possam ser indivíduos, cidadãos, profissionais e agentes da transformação, desconstruindo velhos conceitos e quebrando tabus. Só assim, teremos a chance de viver em uma sociedade mais consciente, mais justa e mais humana. A APAE acredita que esse mundo é possível e esse é o desafio que inspira o nosso movimento. Ninguém nasce racista. Ensine o seu filho ou filha a conhecer e respeitar as diferenças, pois preconceito e racismo se combatem também com educação e conhecimento. A legislação brasileira tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena no ensino fundamental e médio. Conheça e cobre as ações da escola do seu bairro. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania e continuamos aqui o nosso bate-papo com o Dr. Hermerson Pinheiro, presidente da OAB Mossoró. E nós conversávamos no bloco anterior um pouco sobre pensão alimentícia, né? E aí eu já continuo nesse tópico e pergunto, até quando o genitor ele tem o direito de pagar essa pensão alimentícia? Essa pergunta é bastante feita aos clientes, quando a gente anda como padaria, que sabe que é advogado, que atua na área de família, sempre existe essa pergunta, até quando a obrigatoriedade de quem está pagando a pensão vai. Não tem um limite, na verdade é o seguinte, não se encerra aos 18 anos e não se encerra voluntariamente. Você, para ter uma exoneração, que é o chamamento da ação, a exoneração de alimentos, você precisa saber se ao completar 18 anos, o seu filho ou sua filha está trabalhando, ou se ele ainda está estudando, ou se ele está matriculado e cursando alguma faculdade. Então, isso é bastante importante. O que tem decidido os tribunais é que a obrigatoriedade da pensão, desde que você esteja em curso universitário, fazendo algum curso de terceiro grau, como a gente fala, uma faculdade, vai até os 24 anos. Então, esse é o entendimento majoritário, que seria até os 24 anos. Desde que, se a parte que está necessitando do alimento não esteja trabalhando, ou se não está fazendo algum curso, e se não está fazendo algum curso, porque se a parte que está necessitando dos alimentos tiver alguma doença grave, que não tenha condições de entrar no mercado de trabalho, que não tenha condições de conseguir algum emprego para lhe tirar a subsistência, para conseguir, digamos assim, tocar a vida em diante, aí, nesse caso, a obrigatoriedade permanece
sem limite de data, nessa situação específica. Em caso de curso de faculdade, ao terminar o curso, você está apto a inserir no mercado de trabalho, e aí as decisões majoritárias dos tribunais é que até os 24 anos. Esse ponto que você tratou é muito importante, porque então essa desoneração ela não é automática, né? Para você se desvincular dessa dívida, você precisa então ingressar com a ação, é isso? Exato, você precisa ajuizar uma ação de exoneração de alimentos. Não é porque você completou que a parte que o filho está com 18 anos e você não necessite mais de contribuir, você faça isso por vontade própria. Se existe uma pensão através de via judicial, compromisso, você tem que ir à justiça e dizer: eu tenho interesse em não pagar mais a pensão porque meu filho ou atingiu a maioridade e está trabalhando, ou meu filho encerrou a faculdade. Então ele não necessita mais dos alimentos que eu estaria ofertando. E aí, Emerson, essa questão da pensão, que obviamente foi muito bem esclarecida, que ela não, alguns momentos ela pode ficar por um período longo, né? Mas havendo a necessidade, seja a possibilidade, que é aquele binômio que a gente cria, de modificação, ou tanto um lado como o outro pode ingressar com ação para se tentar rever aquele valor, né? Mas a pensão alimentícia, ela nesse ponto assim, ela é devida somente aos filhos, ou a um ex-cônjuge também ele faz jus a uma pensão alimentícia? Há a possibilidade do ex-cônjuge também ter o direito à sua pensão. Então, digamos, agora tem que se analisar caso a caso. Dá um exemplo. Caso casal que conviveu maritalmente e por volta de 30 anos de convivência, 35, 40, e aí uma das partes, ou ambas as partes, decidem se divorciar, e uma delas, no caso, geralmente a maior parte são as mulheres, inclusive nesses casamentos mais antigos, casamentos de 30, 40 anos atrás. Aí a parte nunca trabalhou porque antigamente o homem era o provedor da casa e fazia questão de prover os alimentos da sua família e não deixava a mulher, a esposa, contribuir com o seu ofício, e ele custearia toda. Nesses casos há a possibilidade sim daquela parte, já com uma certa idade, que não tem mais condições de inserir no mercado de trabalho, não possui nenhuma instrução, nenhum terceiro grau, não sabe fazer nada, nunca trabalhou. Então, nesses casos, há a possibilidade, sim. Nos demais casos, de que a parte tem condições de se inserir no mercado, por mais que não queira trabalhar, por mais que tenha feito um acordo com seu ex-esposo, digamos assim, de que não trabalharia para cuidar da família e ele só prover, nesses casos, se ela for jovem, em tese, se ela tiver instrução, se ela souber fazer alguma coisa, tiver uma profissão, ela pode correr atrás e estar apta a ser inserida no mercado de trabalho. Nesses casos não é devido. Algumas vezes, algumas partes, alguns casais, eles tentam conciliar no sentido de quê? De que, eu vou continuar pagando a pensão a você por tantos meses até você se inserir no mercado de trabalho. Agora isso é bem, não complicado, mas digamos que é um pouco dificultoso, porque assim, vai ter que ter uma conversa entre as partes e vai depender muito daquele que vai custear. Porque, verdade, às vezes, isso é um ajuste informal entre exato, as partes. Às vezes não é nem que ela não esteja apta a se inserir no mercado, ela está apta a se inserir no mercado, mas a gente sabe que nos dias de hoje não é tão fácil você se inserir no mercado. Então demanda um certo tempo. E aí a parte pode até pleitear também via judicial, se não houver o consenso, e aí vai ficar da análise de caso a caso para a justiça decidir da melhor forma possível. Doutor Emerson, a gente ainda teria até outros questionamentos a fazer, né? A conversa está muito boa, mas em virtude do nosso tempo não vai ser mais possível. Mas nós deixamos o convite, né, Adalto, para que ele possa retornar outras vezes e conversar conosco sobre outros temas também. Sim, com certeza. O bate-papo foi bastante interessante, bastante esclarecedor. E hoje nós tivemos a honra realmente, Joyce, nessa reabertura dos trabalhos aqui do Cidadania, ter o nosso presidente da subseccional trazendo esclarecimentos, né? E com certeza, e outras vezes, terá outras oportunidades para que também ele retorne à nossa casa. Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição de vocês. O tema é palpitante, o tema de alimentos, direito de família, é um tema gostoso de se falar e esclarece muito a população. Então eu fico aqui externando a vocês meu compromisso na hora que vocês precisarem, que me contatarem, podem me chamar, que eu estarei aqui sempre aberto a vocês, sem
questão de hora, sem data, pode me ligarem que eu gosto de estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade também. E nos despedimos do nosso convidado, mas já chamamos aqui para integrar o nosso time, né, Adalto? O professor Pietro Medeiros, com o quadro Dicas de Concursos. Você que estuda para concurso, você que é concurseiro, não pode deixar de acompanhar esse novo quadro com o nosso participante, nosso professor Pietro Medeiros, que vai trazer muita informação e dicas também sobre os temas e questões de concursos públicos. Pietro, agora é com você. Fala você que assiste o programa Cidadania. Nós estamos no nosso quadro hoje com dica de concurso público. Você que está querendo ser servidor público, você que está se preparando para algumas provas, então eu vou trazer semana a semana algumas informações e algumas dicas relacionadas a concurso público. E uma das perguntas que mais recebo nas minhas redes sociais é o que eu tenho que fazer inicialmente para ser aprovado. E eu costumo dizer aos meus alunos e amigos que entram em contato através das redes sociais ou pessoalmente, que a primeira coisa que você precisa fazer é se organizar, se planejar. Não dá para você pegar um livro e sentar numa mesa e começar a estudar de forma deliberada. Você tem que primeiro se organizar. Primeiro ter um foco no que você quer. Qual o concurso que você quer? Concurso técnico de universidades, concurso na área jurídica, concurso da área policial. Qual o concurso que você quer? Definiu a área que você quer? E aí vamos para a próxima etapa. Quanto tempo você tem para se preparar? Quanto tempo você tem diariamente para estudar? Na sequência, resolvendo essa pergunta, você tem que fazer outra pergunta para você mesmo. Onde eu vou estudar? Qual o local adequado, né? E aí você vai formalizando o seu planejamento e a sua organização diária, para que você depois venha começar a estudar. Já tem o meu local, já tem o horário que eu vou estudar, já sei qual é a área que eu vou estudar. E agora, já posso começar a estudar? Não, você tem que estudar as provas que já ocorreram para o cargo que você quer. Imagine que você quer ser um policial civil. Então você tem que ver o que geralmente cai, quais são as disciplinas, quando serão os próximos concursos, qual a forma que você consegue absorver mais as disciplinas, quais são as disciplinas que você tem mais dificuldade, quais são as disciplinas que você tem mais facilidade, né? Você tem que estudar, na verdade, de forma estratégica, certo? De forma focada, para que você não venha a perder tempo e não venha a ficar estudando, não vai passar, certo? É a regra, não vai passar. Se você não se organizar, não tiver foco, disciplina, planejamento, e aí vai começar a entrar aí o que a gente chama de frustração, tá bom? Então a primeira informação e dica é essa, é você se planejar, se organizar. É como se você, a partir daquele momento que você decide ser um concurseiro, é como se você fosse uma empresa. Você tem que saber seus pontos fortes, pontos fracos, quais os passos que você vai seguir até chegar ao dia da sua aprovação e da sua nomeação no cargo desejado, tá bom? Então depois a gente vai aprofundar mais essa questão dos concursos públicos, da forma de estudar, dos materiais, tá bom? Então, primeira coisa é essa, é se organizar, se planejar, ter foco, objetivo e fé em Deus, que tudo vai dar certo. Basta você se organizar e focar e colocar em prática os seus pensamentos e o seu planejamento, tá bom? Então, um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima dica de concurso público aqui no programa Cidadania. Grande abraço!
Obrigada, professor Pietro Medeiros, pelo quadro Dicas de Concurso. E nós vamos finalizando essa edição do programa Cidadania. Lembrando que esse programa é reprisado durante toda a programação aqui na TV Câmara. Então fique conosco, acompanhe a programação da TV Câmara Mossoró. E eu me despeço também do meu parceiro, Adalto Vasconcelos. Muito obrigada. Ô, Joyce, olha, inclusive hoje nós tivemos um momento agradável, né, de conversação, em que trouxemos aqui o nosso presidente da subseccional, esclarecendo aí ao povo acerca um pouco do direito de família. E na próxima semana estaremos nós aqui novamente, trazendo outros assuntos, trazendo outras pautas, para que o povo realmente tenha conhecimento acerca de algumas dúvidas do dia a dia. É isso aí, continue nos acompanhando. Até mais, até o próximo programa. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.